Tá, joia. Já posso começar? Tá gravando? Tá, começou a gravar agora. Pode começar, pessoal. Tá, joia. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Um abraço virtual, né, que a gente passe o mais rápido possível por essa fase tão sofredora, né? Bom, gente, a gente vai falar de cesariana. Eu acho que é um assunto bem pertinente, já que vocês já estão tirando plantão, já estão participando lá do municipal, né? E a cesariana é nossa cirurgia de rotina lá. Então, nada mais justo que a gente possa falar um pouco da teoria e tirar algumas dúvidas de vocês para que a gente possa, né, conversar. Então, vamos lá, vamos passar os slides então, para a gente ir se baseando aí. Só um minutinho. Não, pode passar. Bom, a definição de cesariana. A definição de cesariana. A cesariana, na verdade, é o nascimento do feto mediante uma incisão cirúrgica na parede abdominal. A parede abdominal é composta por pele, né, tecido celular subcutâneo, a poneurose, a muscular, que são os retos abdominais, o peritônio parental e o peritônio visceral. Em seguida, a abertura do útero. E qual seria a origem do nome da cesariana? A origem é obscura. Na verdade, existem três explicações propostas. Uma, que esse nome seria derivado do imperador Júlio César, que teria nascido de parte cesariana. Agora, o que fala contra essa proposta, contra essa explicação, é que a mãe do Júlio César já morreu velha. E nessa época, né, a mulher que fosse submetida a um parto cesariana, invariavelmente essa mulher morria do parto. Tá? Então, isso aí fala contra. Então, é mais uma lenda mesmo. Uma outra teoria, que teria uma lei romana no século VIII a.C., a chamada Lei dos Reis. E essa lei, ela permitia se fazer cesariana naquelas mulheres moribundas, aquelas mulheres gestantes que estariam no leito de morte, digamos assim, e era feita uma cesariana, né, para se tirar o feto naquelas mulheres já moribundas que iriam morrer, né, de uma outra causa. Então se fazia a cesariana através dessa Lei dos Reis. Então, acredita-se também que o nome cesariana tenha partido daí, desse século VIII a.C. E a mais aceita, que é da Idade Média, que seria um nome derivado do latim, cadere, que significa cortar. Essa aí é a teoria mais aceita, que seria a partir da Idade Média, só que não existe uma data, né, uma data assim precisa, ou até mesmo aproximada. Sabe-se apenas que seria na Idade Média. Vamos falar um pouquinho de epidemiologia. Há uma grande variação no índice de cesariana, que a gente vai chamar de IC. Então, por exemplo, na África, a gente tem um menor índice de cesariana, de 1,4%, ao passo que nos países da América do Sul, esse índice chega a 55,6%. No Brasil, também é um dos maiores índices, né, mundiais, em torno de 53,8%. Só que a gente observa o seguinte, o detalhe. De 7 países com maior mortalidade materna, 6 apresentavam um índice menor que 15% de cesariana. Ou seja, é uma coisa inversamente proporcional. Tá? Um estudo realizado entre 2005 e 2012, envolvendo 194 países, membros da Organização Mundial de Saúde, demonstrou que o índice de cesariana de até 19% se correlacionava inversamente com a taxa de mortalidade materna. Ou seja, aqueles países que apresentavam uma menor mortalidade, o menor índice de cesariana, apresentavam, em contrapartida, o maior índice de mortalidade materno-fetal. Portanto, conclui-se, né, pode-se dizer que as taxas adequadas de cesarianas não devem ser muito inferiores a 20%, nem muito superiores a 30%.
nós aqui pelo SUS nos aproximamos muito dessa faixa aí. Como, por exemplo, o Hospital Municipal, no trabalho feito recentemente, mostrou que o índice de cesariana lá é em torno de 32%. Se não me falha a memória, acho que é isso aí mesmo, 32%. Ou seja, o que aumenta muito o índice de cesariana no Brasil está muito relacionado com a rede privada, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente observa que não é ter um índice de cesariana baixo, né, que vai mostrar que esse país é um país onde há uma baixa mortalidade materna. Né? Senão a gente poderia ver que na África, onde tem a menor índice de mortalidade, menor índice de cesariana, e temos elevados índices de mortalidade, né, materno-fetal. Então, isso tem muito a ver com as condições de saúde, as indicações de cesariana, né, em lugares que não muito satisfatórios, a medicina inadequada, em que deixa-se passar, né, essas pacientes que teriam que ser submetidas a uma cirurgia e acabam tendo indevidamente o parto por via vaginal, né, a tentativa, e acaba evoluindo com o óbito materno-fetal. Então, a gente não pode pegar isso aí como parâmetro, né, de quanto menor o índice de cesariana, seria melhor o país. Não, na verdade não. Então a gente tem que ter essa média, o meio termo, não muito inferior a 20% e não muito superior a 30% o índice de cesariana. Os principais fatores que se associam ao índice elevado de cesariana, isso é bem notório. Nível de instrução elevado, né? Isso aí também participa diretamente. Prevalência de mulheres com cesarianas prévias, ou seja, aquelas mulheres que já foram submetidas a cesariana, quase que invariavelmente essas mulheres são submetidas novamente a cesariana. Receio de demandas judiciais, também participa diretamente. A redução dos partos instrumentados, né? Hoje praticamente não são ensinados a instrumentação do parto, como, por exemplo, como o uso de fórceps. E isso aí, com certeza, né, aumenta muito o índice de cesariana também. Quando são menos frequentes dos partos vaginais, aquele acompanhamento, assistência, e o aumento de partos na rede privada. Isso também contribui muito para esse índice elevado, que a gente também vai ver um pouco mais à frente. O sistema de atendimento ao parto tem forte impacto sobre o índice de cesariana, foi o que eu falei anteriormente. A gente vê aí no SUS, isso aqui é no Brasil, a gente tem um índice de 36% no SUS, e ao passo que no privado, 88%. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as indicações, que é isso aí que eu acho que é bem pertinente para vocês. As indicações da cesariana, as indicações absolutas e as indicações relativas. Todo ano isso aí é questão de prova, né, de residência. Todo ano, isso aí não sempre cai. Tá? Então, a desproporção, as indicações absolutas, desproporção céfalo-pélvico. Aí tem pouco se discutir, né? Se é uma desproporção, não vai nascer. A gente pode ter uma desproporção pélvica, isso aí é um exemplo. A gente pode, né, uma mulher não grávida, numa consulta ginecológica, a gente pode, obviamente, avaliar a bacia dessa mulher, saber se essa mulher tem uma boa passagem ou não. Uma passagem transversa, né, que é através das espinhas isquiáticas, e a antero-posterior, que vai da face interna da sínfise púbica até o promontório posteriormente. Se você tem um promontório atingível, isso significa dizer que o índice antero-posterior dessa mulher, tá, ele é menor que 12 centímetros, tá certo? É a conjugada obstétrica. Então, a gente pode ter uma pelve, mas também a gente pode ter uma pelve ótima e ter um feto enorme, um feto com o diâmetro biparental. Isso a gente vê na ultrassonografia, a importância do ultrassom no último trimestre, também ver isso, ver a biometria fetal.
Se você pega lá um feto com a biometria, com o diâmetro biparental, DBP, tá logo no início da biometria, o diâmetro biparental de 11, acima de 11 centímetros, obviamente que essa paciente é uma candidata a não fazer o movimento, né, de sincretismo anterior e posterior, que é aquela descida inicial, lateralizada, que o feto se curva, a parte sagital do feto, né, do polo sagital, vai ou anteriormente ou posteriormente, inicialmente, e depois posteriormente para descer, para entrar na pelve, para que se efetue um movimento chamado de insinuação, ou, como muitos falam, feto encaixado. Para que o feto encaixe, é necessário que haja essa proporcionalidade. Então, se o feto tem um diâmetro biparental acima de 11, então, obviamente que esse feto não vai descer, não vai insinuar. Tá? Então, a gente tem que ter essa proporção, a proporção cefálica e a proporção pélvica. Não havendo essa proporção adequada, a gente caracteriza como uma desproporção. Ótima, o feto tem uma hidrocefalia, o feto não vai descer. Tá certo? Então, é isso aí, a desproporção materno-fetal. Outra coisa também, que é a indicação absoluta de cesariana, cicatriz uterina prévia, agora preste bem atenção, isso é uma pegadinha de prova, corporal. Cicatriz é a indicação absoluta de cesariana, cicatriz uterina anterior, né? Cicatriz uterina prévia, por exemplo. É indicação absoluta? Não. Mas se tiver lá cicatriz uterina prévia corporal, é porque o corpo do útero foi aberto por alguma situação, ou por uma hidrocefalia, ou por um acretismo placentário, que se abriu o corpo, ao invés de abrir no segmento onde a gente faz normalmente a incisão do útero para cesariana, a gente abre corporal, no sentido antero-posterior, muitas vezes indo até a região posterior do útero. Então, essa abertura corporal, isso aí torna essa paciente, numa próxima gestação, como uma indicação absoluta de cesariana. O risco de ruptura uterina é enorme, muito grande. Nesses casos, com essa paciente com história de cicatriz uterina pré-corporal, isso aí tem que ser bem documentado pelo médico que a operou, isso tem que ser bem documentado, de forma que, numa próxima gravidez, o próximo obstetra que vai fazer o parto dessa paciente tenha ciência disso, indique já de imediato a cesariana dessa paciente. E, se possível, que essa paciente nem entre em trabalho de parto. Tá certo? E outra coisa também é a situação, o feto numa situação transversa, também é indicação de absoluta. Antigamente, né, há 30 anos atrás ou mais, os obstetras antigos, eles faziam a chamada versão interna ou a versão externa, que seria colocar o feto na posição cefálica ou pélvica para que se tentasse o parto normal, seja, né, pelo movimento através do abdômen da gestante ou através, até na paciente em trabalho de parto, da versão interna, através por via vaginal. É uma coisa que não se faz mais hoje. Isso aí é um absurdo, isso não se faz mais. Tá? É a indicação absoluta de cesariana no feto transverso. Essa versão não se faz mais, sob o risco principalmente de haver um descolamento de placenta durante essa manobra intempestiva. Não se faz mais. Herpes genital ativo, principalmente prima infecção, é indicação também absoluta de cesariana. Pacientes com infecção ativa, né, de herpes genital, é indicação direta. A gente sempre pede o exame de herpes genital, sorologia para herpes, tipo 1 e 2, GG e GM no pré-natal, dessas pacientes, né, da nossa gestante. E quando a gente tem a paciente imunizada, a paciente com IgG positiva, a paciente que já teve contato, a gente fica mais tranquilo. Tá? Mas isso por quê? O herpes é uma situação extremamente grave, tá? Que pode levar uma meningoencefalite
né, viral no feto. Então, é indicação também absoluta a gente ter uma infecção ativa por herpes, né, no momento do parto. Prolapso de cordão, também é indicação absoluta. Algumas literaturas, né, citam que se houver se a via de parto mais rápida for o parto normal, tenta-se o parto normal. Só que numa via de parto, a gente é até um pouco incoerente essa colocação, até porque se você tem um feto baixo, seja pélvico, seja cefálico, o feto já está lá insinuado, encaixado, não vai haver como haver um prolapso de cordão praxiágio. Esse prolapso do feto tem que estar alto ainda. Então isso aí é um pouco confuso. Então, mas, de qualquer forma, grave isso aí, que é a indicação absoluta do prolapso de cordão. Placenta prévia oclusiva total, chamada placenta prévia total, dispensa comentários. É indicação absoluta também. Aí não tem nem o que discutir. Morte materna com feto vivo também é uma outra situação que há pouco tempo tivemos, né, infelizmente, no municipal. Uma paciente com Covid que a gente teve que fazer, né, faleceu infelizmente, e a gente teve que fazer uma cesárea pós-morte nessa paciente. Tá? Também é indicação absoluta. E agora a gente vai falar das relativas. Descolamento prematuro de placenta é indicação relativa. Tá? Mas DPP não teria que ser indicação absoluta? Não, aí sim, se a via de parto mais rápida, atende-se para a via de parto mais rápida. Se a via de parto mais rápida for a via vaginal, tá? Então, é a via de parto mais rápida. Então, é indicação relativa, o DPP. Condição fetal não tranquilizadora, um sofrimento fetal agudo ou um sofrimento crônico agudizado, também é indicação relativa de cesariana. Opta-se pela melhor via, tá? Isso aí, o monitoramento fetal durante o trabalho de parto é que indica essa relatividade. Gestante HIV positivo também é relativo, porque se a paciente tiver uma carga viral baixa, obviamente que essa paciente pode ter o seu parto por via vaginal sem menor problema. Apresentação pélvica. A apresentação pélvica, ela é relativa. Se você tem, por exemplo, agora isso aí vale a gente salientar bem. Por que se complica mais, né, uma apresentação pélvica em múltipla do que em primípara? Porque geralmente, quando é múltipla, múltipla nasce. Aí é que é a complicação. Porque o que segura feto, o que segura a passagem fetal, o que dá a cabeça derradeira, não é parte muscular, não é musculatura, é osso, é tamanho do polo cefálico, é a pelve óssea que segura, que faz cabeça derradeira. Então, erradamente se pensa, uma grande múltipla vem tranquilamente, aí que se engana, porque a gente vai ter uma musculatura uterina relativamente cansada, né? Há uma dissociação das fibras musculares e isso interfere diretamente no parto, produzindo o que a gente chama de cinesia uterina. Por outro lado, a gente tem um assoalho pélvico bagunçado, aquele assoalho pélvico onde você já tem uma cistocele, você tem uma retocele, você tem uma distopia, né, importante na pelve materna. E eu sempre falo isso, quando a gente está falando de mecanismo de parto, eu falo que o parto é como se fosse um parafuso e uma porca. Todos sabem o que é uma porca, né? Um parafuso e porca. Então, para que o parafuso evolua, você rodando no sentido horário, o parafuso, para que ele evolua, né, por dentro dessa porca, é necessário que a porca, né, as ranhuras, né, como é que dá o nome das ranhuras da porca? Fugiu o nome. Mas a ranhura da porca ali, por onde o parafuso tem que correr, ela tem que estar íntegra, tem que estar tudo certinho, porque senão o parafuso não evolui, o parafuso
não entra, não desce, no caso. E a mesma coisa acontece com a pelve materna nas multíparas. Tá? A gente sabe que a parte muscular, o assoalho pélvico da mãe, participa direto do mecanismo de trabalho de parto. Diretamente. Por isso que o feto em multípara, muitas vezes ele desce todo esculhambado, tá? Às vezes você vê lá um feto que sai a cabeça, logo em seguida sai o braço junto com a cabeça. Às vezes você tem uma projeção de braço. É meio complicado, sabe? O assoalho pélvico influencia diretamente no trabalho de parto, na descida fetal. Então, essa pelve da multípara, ela influencia diretamente. Então, se você tem um feto pélvico, sabe, e imagina que essa uma multípara vai nascer tranquilamente no seu. Se existe uma proporção pélvica, é um feto do tamanho adequado, uma bacia boa, ela certamente seria um parto mais tranquilo numa primípara do que numa multípara, nessas condições que eu falei anteriormente. Tá? Então, dizer que parto pélvica em primípara é indicação de cesariana, não é. Agora, por questão de comodidade, de risco, aquela coisa toda, se indica, né, a cesariana por conforto materno, é claro, né, e principalmente conforto obstétrico, digamos assim. Tá bom? Então, a apresentação pélvica é relativa. A gente tem que avaliar muito o tamanho do feto, tanto na multípara como na primípara. Tá joia, gente? Outra coisa, gravidez gemelar é relativo, sim, é indicação relativa. Existe uma situação em que também se cai em prova, tá lá, indicação absoluta de cesariana, gravidez gemelar com primeiro feto pélvico, segundo feto cefálico. Ah, sim, isso é indicação absoluta de cesariana. Ah, mas não é relativa? Não, gravidez gemelar é relativa. Relativa porque uma situação dessa que eu acabei de falar é indicação de cesariana, né, de imediato. Isso porque o feto, né, o primeiro feto descendo em pélvico, tá, o segundo estando cefálico, pode haver um engatamento, né, entre as duas cabeças. E cria-se uma situação extremamente grave, né, uma emergência, em que não há como descer, não tem como descer. Tá bom? Então, gemelar é relativo nessa situação. E paciente com cesariana prévia também é relativo, exceto aquela corporal. A cesariana prévia corporal é absoluta. Uma cesariana convencional, aquela com a cicatriz a nível como é que se diz, da cervix, né? Do segmento, a cesariana a nível do segmento, esse é relativo. Agora, se você tem mais de uma cesárea, e principalmente se a cesariana anterior tem menos de 2 anos, a gente já passa para uma indicação quase que absoluta. Tá joia? Macrosomia fetal também é indicação relativa. Tá? Mas a gente tem mais uma vez, as multíparas, aqueles fetos grandes, feto de 4 quilos, 4 quilos e pouco, né, que se tenta o parto normal, e muitas vezes a gente tem uma situação muito desconfortável obstétrica, que é considerada uma das emergências obstétricas, que é a distôncia de ombro, que pode se ter. Então, macrosomia fetal é uma situação que a gente pode ter como indicação relativa de cesariana. Colo uterino desfavorável à indução, e aqui foi um erro aí de digitação, mas colo uterino desfavorável à indução ao parto. A gente passou aí o pezinho. Então, qual seria essa situação? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma paciente com 39 semanas de gravidez, um feto, né, a paciente assintomática, sem sintomas, porém, que apresentou uma ruptura de bolsa, né, uma miniorexia. Você examina, essa paciente realmente está com bolsa rota, confirmada pela ultrassonografia, e você vai lá, vai examinar esse colo está desfavorável,
colo posterior. Então, você pode ter como indicação, uma indicação relativa, né, de cesariana nesses casos, o colo desfavorável à indução. Hoje em dia, a gente ainda tenta, né, com o misoprostol, tentar amolecer esse colo, melhorar o índice de Bishop, né, e indicar, posteriormente, fazer a indução com ocitocina. Tá? Mas é uma situação que, na maioria das vezes, acaba em cesariana. Discinesia uterina. A discinesia uterina, para que vocês entendam o que é, seriam umas contrações uterinas desorganizadas. É como se fosse, entre aspas, uma arritmia, digamos assim. Tá? Você tem umas contrações desorganizadas, a paciente sente dor intensa, o útero contrai, só que essas contrações não são uniformes, não são aquelas que empurram o feto para baixo. Isso é muito observado em primíparas, quando vocês já devem ter ouvido falar, se não vão ouvir falar, naquela paciente que se diz, primípara, o colo dilatou antes de apagar, é indicação de cesariana. Isso é uma discinesia, na verdade. Né? Porque normalmente na primípara o colo apaga, né? Ele apaga totalmente para depois dilatar. Quando você tem a discinesia, as contrações uterinas irregulares, você acaba tendo uma dilatação nessas mulheres sem que haja um apagamento. Pode-se tentar, né, fazer uma correção através dessa discinesia, através da indução com ocitóxicos, mas a gente tem que estar muito atento por causa do sofrimento fetal. Né? Então, é uma indicação relativa. Isso também é uma indicação relativa, principalmente pacientes em crise, né? Um exemplo, um surto psicótico, né? Esquizofrenia, por exemplo, é uma paciente que deve ter seu parto cesariano indicado, né? Sim, por questões óbvias. Vamos falar agora de técnica cesariana. Isso aí é bom na prática, né? A gente descrever para vocês na prática, mostrando lá passo a passo. A gente tem a técnica de Fanny Steele, que é a mais usada, né? Fanny Steele Care, e tem a técnica também de Misgave-Gladek, né? O que seria essa segunda técnica? Seria aquela cesariana, o que a gente muito pratica hoje. O não fechamento, o que diferencia muito os dois, é o não fechamento, tá, dessa técnica de Misgave, seria o não fechamento do peritônio visceral, o não fechamento do peritônio parietal e o não fechamento da musculatura. Tá? Isso aí é o que diferencia as duas técnicas. Então, a gente vai falar da técnica mais usada, a Fanny Steele, e é o que a gente vê no nosso dia a dia. Agora, valendo destacar que, depois do advento da videolaparoscopia, a gente sabe que não se fecha mais peritônio. Porque o peritônio, ele não se fecha colando uma parede na outra. Não, ele se for chamado ilhotas de regeneração. Ele vai acompanhando o músculo, e vai fechando, tá? Isso aí foi observado através da técnica da videolaparoscopia. Então, hoje, praticamente, a gente não fecha peritônio, nem o visceral, nem o parietal, exceto algumas situações. Então, vamos lá para as técnicas do Fanny Steele. A incisão de Fanny Steele, né, para pele e tecido celular subcutâneo, uma incisão mais ou menos 2 centímetros acima da sífise púbica, incisão aciforme, aquela incisão em sorriso, né, um sorriso leve, que vai a mais ou menos uns 12 centímetros, né, de diâmetro. Abertura da aponeurose, no mesmo sentido da abertura da pele e tecido celular subcutâneo. Descolamento da aponeurose, como seria esse descolamento? Você abre a aponeurose, também no mesmo sentido em que eu abri, tá? Então, você vai, né, descolando a aponeurose no sentido umbilical, havendo descolamento, e depois, posteriormente, em direção à sífise púbica.
A gente divulsiona os músculos retos abdominais, do umbigo à síntese púbica também. E em seguida fazemos a secção mediana do peritônio parietal. Após a secção do peritônio parietal, é-se colocada a válvula suprapúbica para que se possa, né, abrir o peritônio visceral, né, e descer, descolar a bexiga. Essa abertura é feita ali na junção vesico-uterina, isso é bem visto na prática, e se abaixa, se rebate a bexiga, né, rebatendo a bexiga. Após esse rebaixamento vesical, a gente faz a incisão aciforme na musculatura do útero. É uma incisão de mais ou menos uns 2 centímetros, você pode marcar superficialmente o local da incisão. Novamente é uma incisão aciforme, aquela em forma de sorriso, e depois, posteriormente, com a pinça de Kelly, você, no local onde você fez a incisão central, você divulsiona a musculatura, e com os 2 dedos indicadores você faz o divulsionamento da musculatura uterina. Esse divulsionamento deve ser também no sentido aciforme, no sentido para cima, para que se evite, né, a ruptura daqueles vasos importantes. Quais seriam esses vasos? Os vasos, as artérias uterinas, né, e seus ramos ascendentes e descendentes, assim como os ramos descendentes da artéria ovariana. Então, a gente, através, né, desse movimento aciforme, no divulsionamento do músculo uterino, a gente tende a evitar a lesão, né, desses pedículos vasculares. A incisão é estendida lateralmente, conforme eu disse. A extração fetal pela manobra de GP, né, que seria você buscar o feto, buscar o occipital do feto. Isso aí, você buscando o occipital, você vai fazer uma manobra de flexão, né, da cabeça fetal, encostando o queixinho do feto no seu tórax, né, e diminuindo, obviamente, o diâmetro do polo cefálico, facilitando, então, a retirada fetal. Isso aí, para quem já tem uma cesariana, dá para ver bem direitinho. Seria interessante, quando vocês estivessem lá nos estágios de vocês, né, que vocês observassem, né, pedissem, né, para o colega descrever essas técnicas, né, descrever para que se faça mais fácil o entendimento. A dequitação manual da placenta, tá? Isso aí a gente, né, tende a haver o descolamento placentário e a retirada manual. Logo em seguida, a gente faz a esterografia. A esterografia, ela pode ser feita, né, com o fio, o Vicryl 0 ou Vicryl 1, ou também, né, conforme era usado antigamente, e ainda é usado pelos valores, o Catigull cromado. Catigull cromado número 1 ou número 0 para a esterografia. Síntese do peritônio, se for o caso, do peritônio visceral e o peritônio parietal, tá? Pela técnica de Van Steel, ou a gente não usa, a gente pode usar a técnica de Bisgag, né? Que a gente não fecha o visceral nem o parietal, pelos motivos que a gente já falou anteriormente. A aproximação dos retos abdominais, que geralmente é feita em pontos em U, com o Catigull, pode ser com o Catigull ou com o Vicryl também. A síntese da aponeurose do tecido celular subcutâneo. A síntese da aponeurose, a gente sempre utiliza o Vicryl 1, que é um fio, né, que demora mais para ser absorvido, e é uma das principais partes, né, da síntese da parede abdominal, que é essa aponeurose que não deixa que haja a herniação, né, a hérnia de parede. E a síntese de pele, que normalmente a gente dá ênfase, né, ao ponto intradérmico, certo? E as complicações? Quais seriam as complicações intraoperatórias? Aquelas complicações que a gente pode ver no dia a dia. Principalmente aderências. Tem umas aderências, principalmente naquelas mulheres que já foram submetidas a várias cirurgias prévias,
seja cesariana, seja outras cirurgias pélvicas que essa paciente possa ter sido submetida anteriormente, e essas aderências, muitas vezes você tem aderências da parede uterina, parede abdominal, você pode ter aderências, né, da bexiga, alças intestinais, do útero a alças, o epíplo, né, colado ao útero, né? Então, são aderências de complicações variadas, né, que requer habilidade do cirurgião, principalmente quando envolve alças intestinais, com cuidado para que não se lesione e que tenha muita atenção que se lesionar, se veja que o principal problema é você lesionar uma alça, lesionar uma bexiga e você não visualizar. Se você lesionar, você vai lá, faz a sutura, ou se você é familiarizado com a sutura de uma alça, você chama um colega que possa lhe ajudar. Mas o perigo maior é não visualizar as lesões. Então, as aderências é uma das complicações intraoperatórias que requer um pouco mais de habilidade do cirurgião. Extração fetal difícil, a gente tem extrações muito difíceis, principalmente aquelas pacientes em longo trabalho de parto, feto muito encaixado, o feto muito baixo, às vezes o feto está no lá mais um, mais dois, mais três, às vezes até com a bossa, na bossa já está lá saindo pelos pequenos lábios lá, a bossa fetal, e que você tem uma extração muito difícil. E, invariavelmente, quando você tem esse tipo de extração, né, você acaba tendo, né, laceração importante, muitas vezes pode ter laceração de bexiga, laceração dos vasos pélvicos, né, laceração do uterino, laceração ali de vasos cervicais, vaginais, e que requer também bastante habilidade do cirurgião em corrigir, né, essas lesões durante a abordagem. Tá? Também existe aquelas extrações, aqueles fetos transversos, né, muitas vezes fetos pélvicos, né, com muito encaixado, que cria uma dificuldade muito grande. Então, a extração fetal é uma das complicações, né, a extração fetal difícil é uma das complicações intraoperatórias. Que se você demora muito a tirar um feto numa situação dessa, né, você pode, inclusive, oferecer um sofrimento fetal importante, né, um feto broncoaspirar e complicar a vida fetal, né, após essa extração. E outra complicação importante são as hemorragias, aquelas hemorragias que podem acontecer, conforme eu disse, aquelas lacerações importantes. Você pode ter também, muitas vezes, ter que atravessar uma placenta, a placenta está corporal anterior, que você tem que atravessar a placenta para se retirar o feto. Muitas vezes tem que descolar a placenta para poder ter acesso ao feto. Às vezes, miomas em paredes anteriores ali que dificultam a esterotomia. Muitas vezes você tem que fazer miomectomia para se ter acesso ao feto. Então, isso aí sangra muito, né? São complicações intraoperatórias e que requer também bastante habilidade do cirurgião, do obstetra, para que se resolva da melhor forma possível essas complicações. As complicações pós-operatórias. Nós temos a hemorragia pós-parto. Dentre essas, né, mais de 70% são decorrentes de atonia uterina. Então, a gente tem que estar muito atento para as atonias uterinas, naquelas pacientes com que houve uma grande distensão abdominal, uma grande distensão do útero, naqueles fetos macrossômicos, gemelares, pacientes com grandes, né, muitas horas de trabalho de parto, em que você acaba tendo musculatura, e essa musculatura não contrai adequadamente no pós-parto. Uma paciente dessa, em questão de 10 minutos, né, de hemorragia, né, de atonia, essa paciente pode perder sua volemia completa, entendeu? Então, uma atonia é um quadro grave que requer
uma conduta, né, bastante agressiva para que se resolva de imediato. Porque senão a paciente pode complicar e muito, é uma das principais complicações. As outras são hematomas, tá, lacerações importantes que você pode ter, principalmente aquelas lacerações em direção à vagina, sai lacerando o colo, entra, lacera a vagina. Então, são complicações importantes no pós-operatório, que devem estar muito atento o cirurgião para que isso aí não passe despercebido. Não passe despercebido, se fecha o paciente com a paciente, como exemplo, laceração vaginal decorrente de uma cesariana. Abscesso de parede também é uma complicação pós-operatória. Essas pacientes, né, são aquelas pacientes, na maioria das vezes, aqueles pacientes que já tiveram longo tempo de trabalho de parto, pacientes que tiveram longo tempo de bolsa rota, pacientes com amniotite. Isso tudo pode favorecer infecções no pós-operatório. Um outro tipo de infecção é a pelvoperitonite, também é observado nesses casos que eu falei agora há pouco. O ilho paralítico se dá pelo movimento, né, o movimento nas alças intestinais. Essas pacientes podem desenvolver esse ilho paralítico, né, no pós-operatório. A gente tem que ter uma atenção redobrada, né, nesses casos, para não se pensar em outras situações e ter que reabrir a paciente desnecessariamente. Então, o ilho paralítico também é uma situação comum que tem que ser pensada. A endometrite seria decorrente de uma amniotite, por exemplo, paciente, mais uma vez, aquelas pacientes que tiveram muito tempo em trabalho de parto prolongado, com bolsa rota, enfim, são situações que podem adivinhar uma infecção no pós-op. Desfechos obstétricos adversos em gestação subsequente. Quais seriam as complicações para a paciente? Isso aí, nesses itens aí, o que chama mais atenção, que a gente tem muito batido, né, nas nossas aulas, no nosso treinamento da OPAS, a gente tem batido muito no acretismo placentário. Acho que vale até uma aula à parte esse assunto do acretismo. Então, o acretismo está diretamente relacionado com o número de cesarianas anteriores. Hoje a gente observa, né, uma situação extremamente grave, que requer uma atenção terciária, requer uma paciente que tem que ser estadiada, aquela paciente que todos no serviço têm que estar cientes, não devem estar em trabalho de parto, equipe multidisciplinar para a abordagem dessa paciente, devido à gravidade dessa paciente. Uma paciente dessa aí, que se haja uma manobra intempestiva que se lese a placenta durante a retirada fetal no acretismo, você pode ter uma hemorragia gravíssima, tá, dessa paciente em questão de minutos, perder de 3 a 4 litros de sangue numa situação dessa. Então, o acretismo placentário é uma coisa que antigamente era raro de se ver e hoje está se tornando muito comum mesmo. Esse ano, por exemplo, lá no Municipal, já tivemos 2 ou 3 casos de acretismo placentário. Placenta prévia também é um desfecho adverso para essas pacientes. Necessidade de nova cesariana, aquelas pacientes que já têm uma cicatriz, o médico, na maioria das vezes, principalmente se tem menos de 2 anos, acaba indicando uma nova cesariana. Risco de ruptura uterina durante o trabalho de parto e também de aderências pélvicos abdominais nessas pacientes, que pode advir decorrente de uma cesariana prévia. E meu muito obrigado a todos, espero que a gente possa ter sido de grande valia. Agora vamos conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, né, para passar para vocês aí. Tá joia? Algum comentário? Gente, quem tiver dúvida pode ligar o microfone e tirar sua dúvida. Se você tiver um pouco de vergonha de ligar o microfone, você pode mandar aqui no chat e a gente lê, tá bom? Isso.
Doutor Hélio, eu não entendi muito essa cicatriz uterina prévia corporal. Se o senhor pudesse repetir como é que Claro, ela é? um exemplo, Alice, eu vou te dar um exemplo. Quando eu falei agora de acretismo placentário, quando a gente vai fazer uma abordagem numa paciente que tem uma placenta percreta, ela, na maioria das vezes, ela está na parede anterior. E a placenta, o acretismo, o que quer dizer o acretismo? A placenta, o trofoblasto, quando ela está implantando no útero, ele tende a entrar no miométrio e muitas vezes atravessar a parede uterina, alcançando órgãos, né, adjacentes, como por exemplo a bexiga. Então existe essa situação, e dentre esses acretismos, o mais grave é a placenta percreta. Ela atravessa até toda a parede uterina, alcançando, por exemplo, a bexiga, na região anterior, se for posterior, um exemplo, o sigmóide reto ali. Então, o indicado nesses casos, a gente não pode fazer a incisão no segmento uterino. A incisão não pode ser lá no local que a gente costuma fazer, até porque ali não existe mais segmento, só existe placenta. Você vê a placenta direto. Quando você abre a cavidade uterina, você só vê placenta. Nesses casos, nessas pacientes, a abertura do útero ela tem que ser longe da placenta, ou seja, ela tem que ser corporal, ela tem que ser no sentido antero-posterior, entendeu? Ela tem que ser corporal. Então, se retira o feto, né, por uma incisão corporal e não no segmento lá embaixo. Então, essas pacientes submetidas a essas cicatrizes, vou te dar um outro exemplo, paciente com fetos que apresentam hidrocefalia, aquelas hidrocefalias enormes, e que você não tem condição de tirar pelo segmento ali. Então, muitas vezes você tem que abrir para cima, para você entender bem, fazer um T no útero, sabe? Seria um T invertido. Você abre corporal para que você tenha condições de se retirar esse feto. Então, essa incisão corporal, ela leva a uma indicação absoluta de cesariana numa gravidez próxima. Tá certo? Entendi, doutor. Obrigada. E, professor, o senhor disse que a indicação absoluta seria o feto transverso no momento do parto, né? Que a gente não poderia fazer manobra para virar ele. Mas se for descoberta no pré-natal que o feto ele está transverso, aí nesse caso a gente pode fazer algumas manobras ao longo do pré-natal para que ele vire, ou mesmo assim não é recomendado fazer nenhuma manobra para virar o bebê? Não se faz mais essa manobra em nenhuma situação. Tá? Aqueles tetras velhãos que ainda faziam, né, mas não se faz mais. Isso é totalmente contraindicado. Até porque, durante até na 32ª, 33ª semana, o feto, ainda quando não está encaixado, ele tem muito espaço. Tanto é que quando a gente pega um feto, por exemplo, um feto pélvico, com 32, 33 semanas, a gente ainda tem a chance dele virar e ficar cefálico. Tá? Acontecer é muito comum. E outra coisa, em idade mais precoce, com 26, 27, 28 semanas, 30 semanas, há muito espectro. Então o feto fica dando cambalhota. Ele, uma hora está transversado, outra hora está pélvico. Ele fica se movimentando. Agora, o que se fazia muito era aqueles fetos com 34, 35 semanas, já no 8º mês, aí se fazia essa versão, a versão externa. A versão interna, geralmente, se fazia durante o trabalho de parto. O feto estava atravessado, então o obstetra ia lá, enfiava lá dentro do útero mesmo, e fazia a versão interna. Pegava o membro inferior, né, do feto e se fazia essa rotação. Algo extremamente assim descabido, né, uma agressão absurda e que hoje está totalmente proscrito. Isso não se faz mais. Tá bom, Manuel? Ok, Manuel? Ok, professor, obrigado. Tá, Alguém tem mais alguma? tem uma pergunta aqui no chat
que é: por quanto tempo posso tentar induzir o parto normal até decidir que foi falha de indução? Deixa eu ver se eu entendi. Qual o tempo que eu posso esperar? Deixa eu me ver aqui. Qual Tá aqui no o chat. tempo que eu posso esperar até para ver se houve falha de indução? Deixa eu me ver aqui. A internet estava travando muito, né, pergunta? Por quanto tempo posso tentar induzir o parto normal até decidir que foi falha de indução? Olha só, depois do advento do misoprostol, hoje o Ministério da Saúde recomenda a gente fazer, né, o misoprostol por 48 horas, a Febrasgo orienta 24 horas de indução com misoprostol, já que dificilmente o misoprostol pode levar ao sofrimento fetal, né, diferentemente do ocitotóxico. Então, você pode fazer a indução com misoprostol por 24 a 48 horas. Não respondeu, você pode dar uma pausa de 24 horas para recomeçar um novo protocolo, né, com o misoprostol. Com a ocitocina, isso não é possível. Tá? Com a ocitocina não é possível. Geralmente, com a ocitocina, você vai fazer a indução normalmente já no final do trabalho de parto, tá? Quando vocês têm aquela paciente que está longo tempo em trabalho de parto, a musculatura já cansada, entendeu? Então você vai dar um suporte maior para essa paciente através da ocitocina, que seria o finalzinho. Numa indução, se você pega um paciente com um bom índice de Bischoff e que você quer fazer a indução com o ocitocina para essa paciente, né, você vai monitorar principalmente o BCF dessa paciente. Essa paciente tem que ser acompanhada com cardiotocógrafo, tá? E tem que ser muito bem observado, né, a frequência cardíaca fetal, porque antes de um feto bradicardizar, ele taquicardiza. Então, o monitoramento fetal é importantíssimo durante a indução. Então, um dos motivos de falha de indução é o sofrimento fetal. Outra falha de indução é a não resposta. Uma paciente que está sendo induzida, você não observa o feto descer adequadamente, você não observa o feto rodar adequadamente. São vários fatores que influenciam diretamente na falha da indução. Tá certo? São N fatores, mas o principal mesmo é a não evolução da dilatação uterina. A dilatação do colo uterino. Tá certo? Alguém ainda gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, obrigada. Nada. Gente, se vocês não querem fazer mais nenhuma pergunta, a gente queria pedir se vocês puderem ligar a câmera de vocês para a gente fazer um print assim, com todo mundo, junto com o professor, se vocês puderem. Por favor. Isso, todo mundo mostrando esse roxo bonito, né? Isso. Vamos lá, falta a Claudina aí. Apareceu, Claudina? Alguma dúvida? Vou bater o print. Tudo tranquilo? 1, 2. Espero que a próxima errada. presencial, hein? 1, 2. Tá, eu tinha apertado o botão errado. Pronto. Pronto, tirei o print. Então, gente, se ninguém tiver... Ainda tem tempo para uma dúvida, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Se não quiserem, eu queria muito agradecer o professor. Muito obrigado, doutor Hélio. É muito importante para a gente ter o senhor como nosso preceptor e dando essa aula aqui para a gente e para os nossos gigantes. Isso é muito gratificante para a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. E é isso. Obrigado, professor. Tá joia, gente. Um prazer é meu. Tá? Eu que agradeço, né, o empenho de vocês, né? Vocês são uma turma ótima, essa liga é excelente. Pessoal muito aplicado, muito inteligentes, né? E a gente fica muito satisfeito em ter uma liga tão atuante como vocês. É claro que a
Essa pandemia atrapalhou e muito aí nossas atividades, a gente estava cheio de projetos aí para a gente realizar, que infelizmente a gente teve que adiar esses projetos, né? Mas eu que agradeço, né, como ginecologista, como obstetra, como professor, em ter vocês de forma tão atuante na nossa disciplina. Eu que agradeço de coração. E foi uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, doutor. Até a próxima. A gente marca outro encontro aí, quando voltarem às aulas. Até a próxima. Até a Um próxima. grande abraço a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Cadê os comentários?